coração, dá-me mais da tua graça. És minha porção, meu amor, tu me basta. Tu és minha unção, meu poder. Tu és minha razão, meu maior desejo é te adorar, me entregar em teus braços de amor, te adorar, derramar minha vida aos teus pés. Deus de compaixão, faz-me andar e agir em graça. No meu coração escondi tua palavra. Tu és minha unção, meu poder. Tu és minha razão, meu maior desejo é te adorar, me entregar em teus braços de amor, te adorar, derramar minha vida aos teus pés. Eu só quero te adorar, eu só quero te adorar. Te adorar, me entregar em teus braços de amor, te adorar, derramar minha vida aos teus pés, te adorar, me entregar em teus braços de amor, te adorar, derramar minha vida aos teus Boa noite, irmãos. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse culto online. A você que está nos assistindo aí nesse momento, pelo Facebook ou pelo YouTube, chame sua família para estar junto a você, para nos prestigiar nesse momento de louvor a Deus. Vou fazer uma leitura lá nos Salmos 42, versículos de 1 a 4. Vocês possam estar
abrindo suas Bíblias e me acompanhando na leitura. Tem por título: A alma anela por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Amém? Então, que nós possamos ter sede de louvar, sede de adorar, sede de ler a palavra dele. Vamos entoar agora alguns cânticos. O primeiro deles é Lugar Secreto. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, quero ver. Eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver, quero ver. Amém. Vamos estar, então, continuando o nosso momento de louvor com o cântico Teu Reino.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um que está assistindo essa live. Que o Senhor possa estar, Senhor, os abençoando, os protegendo, os livrando de tudo e qualquer mal, meu Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, também abençoando a nossa cidade, abençoando os nossos governantes, o nosso país. Que o Senhor possa estar dando discernimento para essas pessoas que estão à frente do nosso país, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o pastor Daniel, que vai estar trazendo a mensagem essa noite. Que o Senhor possa estar dando, Senhor, a ele, que o Senhor possa estar sendo a ele como um guia, meu Pai, para que ele possa estar ministrando a Tua palavra conforme a Tua vontade, conforme a Tua verdade. Em nome de Jesus que eu te oro, te peço e te agradeço. Amém. Amém. Agora nós vamos estar passando a palavra para o pastor Daniel. Saudamos a cada um, com a graça e a paz do nosso Deus. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem que se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 5, versículos 1 a 17, sobre o tema Lições
dos dias maus. Todos nós passamos na nossa vida por momentos difíceis. Não só por dias felizes, mas nós temos dias maus. Dias de tristeza, de luto, de choro. Dias de enfermidades, de escassez. Dias de lamento, de decepções. Dizem que nós passamos pelo fogo, passamos por adversidades, e Deus usa o sofrimento para nos ensinar. E é sobre isso que nós vamos meditar aqui, nesse texto de Amós, no capítulo 5. Algumas lições que aprendemos nos dias maus. O profeta Amós aqui fala do culto vazio do povo, da religiosidade sem vida do povo de Israel, e mostrou como eles não desejavam adorar a Deus em verdade. E por causa disso, Deus Todo-Poderoso vem encontrar-se com a nação em julgamento. Aqui o profeta também vai falar nos versículos 18 ao 20, a respeito do dia do julgamento do Senhor. Então o tema da lamentação é muito forte aqui em Amós, no capítulo 5, onde ele começa o texto com uma canção funerária, uma canção fúnebre. E aqui mostrando a derrota militar que o povo de Israel iria sofrer. E terminando também ali com o relato da morte, do exílio que eles iriam passar. A nação estava morta espiritualmente, e o profeta está lamentando a morte iminente, próxima do povo. Mas esse texto também mostra que Deus sempre tem um remanescente fiel, que vai buscar ao Senhor e que vai viver. Então o versículo 1 nos diz: ouvi essa palavra que levanto como uma lamentação. Aqui a ideia de um canto fúnebre. Sobre vós, ó casa de Israel. O profeta está convencendo a nação de Israel, o reino do norte. Mais tarde foi levado para o cativeiro, de que a morte está à porta. A primeira lição que esse texto nos apresenta sobre os dias maus é que o pecado traz a morte. Versículo de número 2. Caiu a virgem de Israel e não tornará a levantar-se, está desamparada na sua terra, não há quem a levante. Desde o pecado de Adão e as suas consequências, a morte como resultado que passou a todos os homens, e morte significa separação. A morte espiritual na Bíblia significa a separação do homem de Deus. E assim, queda significa morte. Aqui está mostrando, no versículo de número 2, que caiu a virgem de Israel. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é como uma pedra, é como um buraco no caminho em que a pessoa tropeça e cai, sofrendo assim as consequências dessa queda. O pecado então precisa ser punido, e o pecado merece a morte. A queda espiritual causa prejuízo, desperdício da vida. Veja quantos jovens estão morrendo por causa do pecado. Mas só Deus pode nos levantar, só Deus pode nos dar vida. Em Efésios 2, versículo 1, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu não sei qual é a sua situação, não sei se você está morto espiritualmente. Eu quero dizer para você que se você está caído, você não precisa permanecer caído. Deus pode te levantar. A Bíblia nos mostra esta verdade. A Bíblia nos diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então essa primeira verdade, ou a primeira lição aqui que nós aprendemos dos dias maus, é que o pecado traz a morte. Mas uma segunda lição que nós aprendemos aqui dos dias maus
é que Deus fala do julgamento contra aqueles que não se arrependem. Versos 3, o versículo 16 e o 17 também. Veja bem aqui a expressão, porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e da que sai 100 conservará 10 a casa de Israel. Aqui o profeta Amós, um lamento fúnebre, está falando da destruição de Israel. Mas depois vai sobrar um remanescente. Vai ser poupado a alguns, a 10ª parte aqui. Poucos seriam poupados quando viessem os inimigos do povo de Israel. Nos primeiros 1000, apenas 10 sobreviveram. 100 deles restaram depois do primeiro confronto militar, e desses 100, apenas 10 depois do segundo confronto. Eles sofreram uma grande derrota militar. Aqui podemos falar da extensão da morte. Apenas 1/10 das tropas irá sobreviver. Então Deus está falando do julgamento contra aqueles que não se arrependem dos seus pecados, contra aqueles que teimam em permanecer na prática da rebeldia, da teimosia contra Deus. E o castigo de Deus então virá sobre aqueles que não o buscam e que não praticam a justiça. Versículo 16: portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as praças haverá pranto, lamento, e em todas as ruas dirão: ai, ai, e chamarão o lavrador para o pranto e para os choros que sabem chorar. Naquela época, haviam aqueles que eram profissionais para lamentar nos funerais. Eles choravam ali, expressavam aquelas palavras para aquela família enlutada, aqueles amigos enlutados. E aqui está mostrando um grande lamento, um grande pranto. Haverá grande pranto nas ruas e gritos de angústia nas praças. É o que o profeta Amós está advertindo o povo da morte iminente, do julgamento de Deus que se aproxima, que o julgamento começa pela casa de Deus. Verso 17: em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Mais uma vez Deus está falando do julgamento. Mas ainda nós vemos aqui uma terceira lição que nós aprendemos nos dias maus. É que Deus nos chama para buscá-lo. A partir do versículo 4 até o verso 6 e os versos 14 e 15. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Essa expressão buscai-me aparece várias vezes aqui nesse texto. Nós temos aqui uma exortação de arrependimento dos pecados para viver. O povo não estava buscando a Deus. O povo não estava consultando a Deus, não estava fazendo a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que nos dias maus nós temos que buscar a Deus. Na verdade, nós temos que buscar a Deus em todos os dias, não importam as circunstâncias. Seja tempo bom ou tempo ruim. Tem pessoas que só lembram de Deus quando vêm os problemas. Outros nem quando vêm os problemas se lembram de Deus. Como o reverendo Augusto Nicodemos disse, apesar do vírus, não se arrependeram. A palavra de Deus nos diz aqui que Deus promete o bem àqueles que nele esperam e o buscam. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Temos que buscar a Deus urgente, porque Deus é a única esperança que nós temos diante do juízo final que se aproxima. Então nós temos que ter um comportamento, um estilo de vida que distingue e restaura o fiel em cada época. Buscar a Deus. Deus nos chama para nós buscarmos a Ele. A Bíblia nos diz: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Buscar a Deus significa arrepender-se dos seus pecados, para que você possa viver para Deus. Verso 5 nos fala: porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, e nem passeis a Berseba, porque Gilgal será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Nós temos que buscar a Deus e não aos templos
para vivermos. Significa que o povo tinha um conceito errado sobre adoração. Adoração não é só ir à igreja. Adoração não é só você fazer oração e realizar outros atos de religião. Sabe o que estava acontecendo ali com o povo? Alguns comentaristas dizem que é porque eles estavam ali adorando outros deuses, falsos deuses, naqueles santuários em Betel, em Gilgal e em Beceba. E Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Quantas pessoas estão buscando coisas vãs, buscando espíritas, buscando consultar cartas, bolas de cristal, médium, feiticeiros, ciganos para lerem a sua mão? Quer dizer para você que eles não resolvem o problema espiritual do homem? Só Deus é a resposta, só Deus é a solução para o homem. Os perversos não buscam a Deus, eles acham que podem viver sem Deus, mas aqui diz, o castigo deles é anunciado por Deus. A Bíblia nos diz, porque a alma que pecar, essa morrerá. Verso 6, buscai ao Senhor e vivei, para que não lance sobre a casa de José um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Quer dizer para você que Deus é o único que pode nos dar sucesso na nossa vida espiritual. Quer dizer para você que religiosidade não salva ninguém. A única esperança de vida está em Deus. A palavra do Senhor nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E o profeta Amós então queria tirar do povo a falsa sensação de segurança em sua adoração vazia. Busque a Deus. Aqueles que não buscam a Deus perecerão. O profeta então apresenta uma opção para o povo. Pode escolher a vida através de buscar a Deus, ou o povo pode escolher sofrer a morte pelo fogo insaciável da destruição divina. Então nós temos aqui uma exortação para buscar a Deus. E o propósito principal aqui de Deus é advertir o povo para a destruição iminente, para que busquem a Deus. Verso 7, vós que converteis, ou que transformais o juízo em alosna, que é uma coisa amarga, e deitais a justiça por terra, olha o que os ricos opressores, os poderosos, que não consideravam a Deus e nem ao próximo, estavam fazendo. Convertendo o padrão de justiça de Deus, transformando-os, por assim dizer, em algo amargo, numa planta venenosa. E a falta de justiça então é a razão da morte. Sem a justiça de Cristo imputada a nós, lançada na nossa conta, nada somos e nada podemos fazer, e estamos perdidos sem a justiça de Cristo. Por isso que a Bíblia nos diz que Cristo é a nossa justiça. Então, nesse versículo 7, nós vemos aqui a inversão absoluta da ordem que Deus pretendia. Ali, feita pelos poderosos do tempo do profeta Amós. Verso 8, o profeta Amós vai fazer um contraste entre Deus, o Todo-Poderoso, cujo poder não tem limite, e aqueles poderosos da sua época, que estavam mudando a justiça de Deus em algo amargo e venenoso. Diz aqui o verso 8, procurai o que faz o sete estrelas e o Órion, que torna densa a treva em manhã e escurece o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Diferente dos homens poderosos, que converteram o juízo de Deus em algo amargo, Deus aqui traz uma lembrança do seu poder para transformar. Deus é aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Deus derramou águas de dilúvio sobre a terra no tempo de Noé. E só Deus tem o poder de mudar as forças da natureza e dirigir sua influência sobre a terra. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder.
Verso 9, ele faz vir súbita destruição sobre o forte, faz vir a ruína contra a fortaleza. Deus tem o poder de transformar, mas Deus também tem o poder de destruir. É o que está falando aqui nesse verso de número 9. Deus destrói o poder dos fortes que praticam a injustiça, a opressão e que vivem em suas fortalezas nas nações. Assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, assim como Deus destruiu Jericó, uma cidade fortificada, mas os muros foram ao chão pelo poder de Deus. Então aqui Deus vem rapidamente com o seu julgamento, mostrando aqui num lampejo que Deus tem poder para destruir. O povo de Israel estava sendo infiel para com a aliança, havia idolatria e formalidade religiosa, e Deus promete demonstrar sua capacidade de destruir as fortalezas das quais os israelitas vinham dependendo para a segurança, apesar da força delas. Deus zomba dos rebeldes, e vão é buscar o socorro do homem. Quero dizer para você, então, que esse é o nosso Deus, que nós temos que confiar. E a quarta lição dos dias maus é que os ímpios aborrecem os pregadores da palavra de Deus. Verso de número 10. Aborreceis na porta ao que vos repreende, ao que vos reprova, e abominais, detestais o que vos fala com retidão, com honestidade, com sinceridade, lealdade. Tem pessoas que odeiam os crentes. Tem pessoas que odeiam os pastores, os missionários, os profetas de Deus. Porém, em vez de odiar os profetas de Deus, que nos exortam dentro da palavra de Deus, nós temos que odiar o pecado que eles confrontam. Vemos o exemplo do rei Acabe. O rei Acabe, rei de Israel, odiava o profeta Elias, porque o profeta Elias confrontava o pecado do rei. E assim, Acabe deveria ter odiado eram os seus pecados, e não o profeta que pregava contra eles. As pessoas odeiam os pregadores do evangelho porque elas não querem abandonar os seus pecados. Elas querem insistir nos seus pecados. A pessoa está errada e vem o pregador do evangelho, mostra dentro da palavra que ela está errada e ela não aceita. Ela não quer se corrigir. A pessoa vem com a autoridade da palavra de Deus e o seu comportamento ali, daquela pessoa que está sendo confrontada, um comportamento errado, e a pessoa não recebe aquela palavra. Não quer dizer para você que a pessoa humilde, sábia, prudente, aceita ser repreendido e endireitado. Mas por outro lado, os egocêntricos, as pessoas que só pensam nelas, os tolos, não gostam de serem repreendidos. Provérbios nos fala sobre isso no capítulo 15, verso 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Os tolos odeiam aqueles que o repreendem e podem até prejudicá-los. Provérbios 9, 8 diz isso, que o escarnecedor aborrece aquele que o repreende. Poderíamos aqui lembrar do exemplo do profeta Jeremias, que foi preso e jogado num poço sem água. João Batista, por exemplo, que foi decapitado após ser preso pelo rei, porque João Batista pregava contra o pecado. Assim são as pessoas que aborrecem aqueles que pregam a verdade do evangelho de Jesus. Aqui está falando de duas pessoas: daqueles que aborrecem os pregadores do evangelho e daqueles que repreendem as pessoas que estão no pecado. Qual delas você é? Qual delas você tem sido? Todos nós temos nossos pecados, perfeito é só Deus. Todos nós pecamos em pensamentos, em palavras, em ações. Mas será que nós estamos vivendo de forma irrepreensível? Jesus falou sobre isso no seu Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados sois quando por minha causa e por causa do evangelho vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas foram perseguidos, os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos por causa que eles pregavam a verdade e confrontavam o pecado das pessoas.
Jesus disse: sereis odiados por causa do meu nome. E alguém disse com muita sabedoria que quem não ouve conselho, ouve coitado. Mas uma outra lição que esse texto nos apresenta, a quinta lição dos dias maus, é que as riquezas da opressão não serão desfrutadas. Verso de número 11. Portanto, visto que pisais o pobre, dele exiges tributo do trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que edificaste, e nem bebereis do vinho das vides desejáveis que plantaste. Veja bem aqui, a opressão é a razão para o julgamento. O que estava acontecendo ali no tempo do profeta Amós? Haviam os poderosos, os ricos, que estavam oprimindo, e assim estavam adquirindo aquelas riquezas de forma errada, fruto de opressão, e o profeta deprecia a coleta injusta de taxas em grãos que o pobre deveria pagar ao rico, uma opressão aos pobres. E aqui Deus diz que eles não iriam desfrutar daquelas riquezas fruto de opressão. Isso pode referir-se à prática comum de coleta da sobra de grãos pelo pobre nos campos dos ricos, que não estava sendo permitido nos tempos de Amós. Então aqueles homens perversos que adquiriram aquelas riquezas de forma oprimindo o próximo, não iriam desfrutar daquelas riquezas. Mas uma outra lição dos dias maus é que Deus sabe dos nossos pecados. Versículo de número 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Aí o profeta começa a listar alguns dos pecados que eles cometiam. Eles afligiam o justo, tomavam suborno e rejeitavam os necessitados na porta. Eu quero perguntar para você, talvez você pense que você pode esconder a sua vida errada, cheia de pecado, de todo mundo. Eu quero dizer para você que Deus está vendo o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. E o que você está fazendo quando ninguém está te olhando? É muito comum aquela frase que diz: olha, Deus está vendo. E Deus está vendo todas as coisas que estão acontecendo. Deus conhece seus atos opressivos. A Bíblia diz que ninguém esconde alguma coisa de Deus. Diante de Deus não há nada oculto. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos. Quer dizer para você que um dia a casa vai cair. Então todos nós precisamos entender que diante de Deus todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Ninguém esconde alguma coisa de Deus. Deus vê o nosso coração, a nossa mente. Não tem como esconder os nossos pecados de Deus. Ele é onisciente. Deus avalia e julga. Deus conhece a pecaminosidade, a obstinação dos homens. Deus pesa cada um na balança. E aqui está falando de alguns pecados, como o pecado da opressão, o pecado do suborno, que cega a pessoa. Quando alguém perde o sentido da vida, acha que a pessoa vale aquilo que ela tem. O suborno leva alguém a declarar o inocente culpado e o culpado inocente. Amós aqui acusa a aristocracia israelita dos pecados de ganância e injustiça, de opressão ao próximo. Eles faziam vista grossa diante do pecado. Mas Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Tudo que eu e você estamos fazendo, Deus está vendo. De bom ou de ruim que estamos fazendo, Deus está olhando. Deus sabe, Deus conhece. Verso 13. Portanto, que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque é tempo mau. Mas os resultados da opressão terão fim. Um dia vai acabar a opressão. Uma outra lição que esse texto nos apresenta sobre os dias maus é que nós precisamos viver o que nós falamos. Versos 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais assim. O Senhor dos Exércitos estará conosco, como dizeis.
não basta só dizer a verdade, nós temos que viver a verdade. Temos que ter coerência com a aliança de Deus, que Deus fez conosco. Diz aqui o texto, verso 15: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta a justiça. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Fazei o bem, diz aqui o texto, amai o bem. Assim Deus pode dar a sua graça. Aqui está falando do restante de José. Quando nós observamos a história de José, quando ele estava lá no Egito e deu-se a conhecer a seus irmãos que o haviam vendido para lá, ele diz: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra. Falando sobre o remanescente. Aqui mostrando mais uma vez a mensagem que o profeta Amós está exortando o povo de Israel. Assim diz o Senhor: buscai-me e vivei. Amós também profetiza o alívio no julgamento. E o propósito de sua proclamação é destruir as ideias falsas e amplamente difundidas da salvação dos israelitas, como eles acreditavam, de forma errada, e chamá-los assim de volta para Deus. Assim, mostrando a necessidade deles buscarem a Deus, demonstrarem preocupação pelo próximo, isso faz parte da nossa responsabilidade. E Amós aplicou o tema do remanescente a um grupo fiel, como espiritualidade verdadeira e um verdadeiro relacionamento de fé em Deus. Nós sabemos que esse tema do remanescente mostra claramente que ao lado do tema do julgamento, temos o tema da salvação. Deus sempre preserva um remanescente, sempre preserva um grupo para a salvação. Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Para mostrar aqui que a base do remanescente é a misericórdia de Deus. Misericórdia é essa que se renova a cada manhã sobre nós e que é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E a perseverança dos santos está baseada na segurança que nós temos em Deus. Em Deus nós estamos seguros, nas mãos de Deus. O cristão está nas mãos de Deus. Eu queria concluir essa mensagem perguntando para você: quais lições você tem aprendido no dia mau? Qual tem sido a sua atitude para com Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem se humilhado na presença de Deus? Ou você tem permanecido impenitente, desobediente? Você está em revolta contra Deus ou você está em comunhão com Deus? Nesse texto nós aprendemos várias lições que nós podemos tirar dos dias maus. Quando estivermos passando pelos dias maus, que você possa se lembrar dessas lições. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Quero que você entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Deus, eu quero agradecer por cada um que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor esteja abençoando, tocando no coração daqueles que estão distantes de Ti, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e possam se voltar para o Senhor enquanto é tempo. Deus, nós te pedimos as Tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com cada um do Teu povo, ó Deus, espalhado por essa terra, agora e para todos sempre. Amém. O justo viverá pela fé. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar.
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu quero, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Somente a ti, Jesus. Tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus.